o padre Rivaux está escrevendo essa obra, né, no século XIX. E no século XIX foram criadas muitas lendas sobre a Idade Média, né? Se nós considerarmos a Idade Média como a história clássica considera, né? Ou seja, de mais ou menos ano 500 ao ano 1500, tá certo? Esse período de 1000 anos teve muitas características, muitas, né? Uma das quais, que é muito importante para nós aqui distinguir, né, foi um primeiro período que vai até o final do século VIII, início do século IX, que é conhecido também como Baixa Idade Média. Nós vamos encontrar essa nomenclatura nos livros de história, né? Que foi o período em que, depois da queda do Império Romano, a única instituição que sobrou, né, enquanto instituição universal, pelo menos no Ocidente, foi a Igreja, e ela então assumiu funções as mais variadas, que lhe foram impostas pelas circunstâncias, né? Tá certo? Ela passou então a fazer muitas coisas que ela não fazia antes, né? Porque antes, vocês vão de convir, né? Nos se a gente considerar o ano 500 como o ano da queda do Império Romano, 476, né? A Igreja teve muito pouco tempo depois da época dos mártires, né? Não que tenha acabado essa época, mas aquele massacre intenso de cristãos gerenciado pelo Império Romano acabou, né? Mais ou menos ali em 330, 320, 330. Então, se nós considerarmos isso, até a queda do Império Romano, nós temos aí 140 anos, né, em que a Igreja, digamos assim, viveu livre dessa perseguição imensa que o Império Romano teve em relação a ela, e então ela se colocou de pé, né, para fazer um trabalho que ela começou a fazer então, não é, mais digno da Igreja, né? Não que os mártires não tenham feito um trabalho digníssimo, eu diria, né? O apostolado do martírio foi o apostolado que foi possível a Igreja fazer, e foi o apostolado que converteu o Império Romano, né? Não esqueçamos disso, né? O apostolado do martírio. Mas então, até o ano de 476, a Igreja então ficou viveu, digamos assim, um tempo de paz. Aí veio a queda do Império Romano Ocidental, né? E ela então teve que enfrentar, não é, de um lado, toda a quebra das instituições, né, do Império, da instituição jurídica, da instituição educacional, não é, e da estabilidade urbana, dos bens de circulação no Império Romano que alimentava as populações, né? Os bens culturais todos desapareceram, né? O sistema jurídico desapareceu, né? Então, até o século IX, a Igreja teve que reconstruir isso tudo, né? Além de converter as hordas de bárbaros que afluíram para o que era antes o Império Romano, né?
A igreja, essa é a Baixa Idade Média, né? Que foi uma idade que podia ser chamada, com certa tolerância, de idade das trevas, porque o mundo mergulhou nas trevas. Mas não foi porque a igreja trouxe as trevas. Aliás, a igreja sempre trouxe a luz, né? É porque o mundo passou por essa situação e a igreja o salvou, né? Agora, tem uma outra classificação que, digamos assim, é mais católica, é menos história normativa, mas é mais católica, né? E que muitos historiadores católicos aderem a essa classificação da Idade Média, que é, digamos assim, eu vou traçar dois marcos para essa Idade Média católica, né, que dá o tom desses anos, né? O primeiro marco é o marco do papado do Papa Gelásio I. Na verdade, essa data é da promulgação de uma epístola do Papa Gelásio I chamada Duo Sunt. Eu falei sobre essa epístola no curso sobre o liberalismo e modernismo, na primeira aula, se alguém estiver lembrado aqui. Essa epístola, ela fala, né, sobre o poder temporal e o poder espiritual. Tá certo? É uma epístola que o Papa Gelásio I escreveu ao imperador Anastácio I de Coro, que era já o imperador do Império Oriental, porque o Império Ocidental já tinha acabado, né? 494, né? Muito próxima data, né? 476, 494. Por que eu digo que essa epístola para nós é importante? Porque ela trata em escrita, né, um conceito que dominou os séculos posteriores, que é a questão do poder temporal e do poder espiritual. Tá certo? Então, essa epístola, inclusive, se vocês quiserem, tem um resumo sobre ela. Ela é muito pequenininha, mas até na Wikipedia vocês encontram essa epístola, Duo Sunt, né? Então ele começa a epístola assim: há dois poderes, Augusto Imperador, através dos quais se governa o mundo: a autoridade sagrada dos pontífices e o poder real. Destes dois é mais grave o peso dos sacerdotes, pois estes deverão prestar contas na ocasião do julgamento divino, inclusive pelos próprios reis da humanidade. Então aqui ele define o que vai, com idas e vindas, digamos assim, definir esse período. É um período de equilíbrio, nem sempre estável, entre os dois poderes do mundo, né? O poder espiritual e o poder temporal. Aqui o Papa Gelásio I chama de poder real, do rei, né? Do imperador. Bom, se a gente tomar esse momento, né, como início da Idade Média, nós teremos, logicamente, que tomar
o momento de final deste equilíbrio. O final desse equilíbrio ocorre no ano de 1302, um pouco antes do período aceito pela história oficial, né? Que é a data do famoso atentado de Anagni, que foi um atentado ao Papa Bonifácio VIII, né, por um pau-mandado de Filipe o Belo, não é? Um sujeito chamado Sciarra Colonna, que a história registra com alguma dúvida que esse Sciarra Colonna esbofeteou o Papa Bonifácio VIII numa casa onde ele estava passando o verão, férias ou algum tipo de recesso, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver essa história. E também termina com o Bonifácio VIII com uma bula que é famosíssima, né, chamada Unam Sanctam, de 1302, em que Bonifácio VIII escreve sobre os dois poderes também, reafirmando o que o Papa Gelásio I dizia quase 1000 anos antes, né, 900 anos antes. Essa bula Unam Sanctam também trata dos dois poderes, né, do poder temporal, reafirmando a supremacia do poder temporal. E é exatamente essa bula que irritou tanto o Filipe o Belo que ele mandou esbofetear o Papa. Esse fato pode ser muito bem o final da Idade Média, né? O final do equilíbrio, né, do poder temporal. E daí para frente, o poder temporal tentará invadir, subjugar, não é, o poder espiritual, né? Daí, nesse século mesmo, teve os papados de Avignon, enfim, toda a confusão depois, né? Então, eu gosto muito dessa classificação, né, digamos assim, porque é uma classificação conceitual, né? Enfim, é uma classificação que leva em conta a regência de um conceito no mundo. Enquanto ele esteve presente na cabeça dos príncipes, dos reis e do papado, houve um certo equilíbrio entre o poder espiritual e o poder temporal. E na medida em que esse equilíbrio ele se desfaz, nós começamos o que convencionalmente se chama Idade Moderna, né?